A NASA convocou uma reunião urgente nos últimos dias para tratar sobre este assunto. E nessa reunião foi criado um protocolo internacional que deverá ser adotado por todas as nações do mundo caso vidas alienígenas entrem em contato com a humanidade. Ou seja, existe uma série de medidas a serem seguidas pelos países em casos de aparições como essas que aconteceram em Porto Alegre. Quais medidas são essas, ninguém sabe. E como se isso não bastasse, a NASA também convocou há um tempo atrás a presença de vários líderes religiosos, pastores e teólogos em uma reunião ultra secreta. O tema dessa reunião foi finalmente revelado e se trata de um projeto de preparação mundial para eventos que ocorrerão no planeta nos próximos anos. Mas por que será que a NASA, um órgão que estuda tanto a ciência e que sempre excluiu a existência de Deus, agora está chamando teólogos para preparar a humanidade para uma eventual chegada de alienígenas? Esse interesse da NASA, na verdade, pode fazer parte de um grande projeto chamado de Blue Beam. E eu preciso ter muito cuidado ao falar sobre este assunto aqui, porque envolve o nome de pessoas poderosas que poderiam prejudicar o meu canal. Mas é muito necessário que eu faça esse alerta para que os irmãos fiquem de olho sobre o que está por vir. Para quem ainda não sabe, o projeto Blue Beam é um dos maiores planos de dominação mundial, onde a sua principal intenção é levar as pessoas a uma lavagem cerebral completa, a fim de criar um único governo, uma única religião e uma única verdade. E para que isso aconteça, é necessário primeiramente fazer as pessoas deixarem de acreditar em Deus e nas profecias da Bíblia, buscando sempre uma resposta científica para todas as questões da fé. Por exemplo, a implantação de artefatos arqueológicos que coloquem dúvidas sobre a crucificação de Jesus Cristo ou até mesmo a sua existência. Esses artefatos podem ser de ossos de animais, objetos antigos e desenhos em pedra que na verdade foram colocados ali de propósito para enganar a população de que a Bíblia e as religiões do mundo não passam de meras invenções. Essa teoria da conspiração também diz que todas essas descobertas iriam aparecer graças a terremotos artificiais gerados por essas pessoas poderosas. E uma outra etapa desse projeto seria o aparecimento de hologramas no céu com imagens de Jesus Cristo e outras divindades para fazer muitos acreditarem que estão diante da volta de Cristo, quando tudo não passaria de um grande teatro de manipulação. Esses hologramas apareceriam para trazer uma mensagem de esperança e de alívio em um momento de grande caos em que a humanidade já se encontra. Mas essa mensagem vai levar as pessoas a acreditar que existe somente uma única religião e que tudo o que elas acreditaram até hoje é uma mentira. Isso com certeza vai causar grande confusão em muitas pessoas, fazendo elas se desviarem da fé e passar a acreditar no que está sendo colocado diante delas. E tudo isso seria feito por hologramas projetados por satélites que estão na órbita da Terra e que são equipados com câmeras especiais para o mundo todo ver esse tipo de imagem. Essa manipulação também não vai acontecer somente com imagens, mas também através dos sons. E já existe uma tecnologia que está sendo implantada por todo o mundo, conhecida como SSSS. Essa tecnologia transmite sons em uma frequência em que os ouvidos dos seres humanos não são capazes de ouvir e entender do que se trata, mas o cérebro é capaz de armazenar a informação contida naquela onda sonora. E esses sons estariam cheios de mensagens subliminares que falam a respeito da religião única, forçando as pessoas a deixarem de acreditar em Deus sem mesmo que elas percebam. E diante do caos que a humanidade se encontrará e dos aparecimentos desses hologramas, além das falsas descobertas arqueológicas, é claro que nem todas as pessoas vão aceitar isso de primeira. E é aí que a lavagem cerebral começará a ser feita através de ondas UHF, que é uma frequência muito comum nas transmissões de TV e de rádio e que alcança o mundo inteiro. E você pode estar se perguntando aí, mas pastor, o que isso tem a ver com as aparições extraterrestres? E é exatamente isso que está por trás do último estágio desse plano perverso de dominação mundial. Irmãos, os poderosos por trás do projeto Blue Beam estão planejando utilizar esses fenômenos extraterrestres como uma desculpa para o arrebatamento que acontecerá entre o povo de Deus muito em breve.
E como eu falei anteriormente, a intenção deles é achar respostas científicas para as profecias bíblicas, e esse evento já está sendo arquitetado para enganar a população. Eles sabem que os sinais da volta de Cristo já estão por toda parte e que a igreja está próxima de ser arrebatada. Acontece que grande parte das pessoas que ficarem por aqui vão procurar desesperadamente por respostas. E para manter a ordem e evitar um pânico em grande escala, as pessoas por trás do projeto Bluebeam provavelmente vão usar uma falsa invasão alienígena ou abdução em massa de pessoas como uma desculpa para disfarçar o arrebatamento. E eles vão dizer que a volta de Cristo e o arrebatamento não passam de uma invenção e que a ciência tem as respostas para o que as pessoas tanto precisam. E é aí que entra o sistema de uma única religião mundial, feito para as pessoas se agarrarem na esperança de que eles são o único caminho da verdade, tendo a solução para todos os problemas da humanidade. E com tanto caos acontecendo, fica muito fácil imaginar que muitas pessoas vão acabar acreditando nessas mentiras. Mas afinal, irmãos, quem será que está por trás desse projeto maligno? Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar em uma sociedade secreta chamada Illuminati. Essa sociedade continua sendo um dos maiores mistérios até hoje, afinal, ninguém sabe a verdadeira identidade dessas pessoas. A suspeita é de que são pessoas com altos poderes aquisitivos, ou seja, bilionários com grande influência. São eles os responsáveis por financiar órgãos científicos poderosos, veículos de imprensa e até mesmo governos políticos. Os Illuminatis contam com o apoio do governo americano e instituições do país, como a NASA, por exemplo, para dar continuidade nesse projeto Bluebeam. O objetivo final deles é a criação de uma nova ordem mundial de controle absoluto sobre as pessoas. E seria exatamente por isso que a NASA convocou líderes religiosos para esse protocolo de invasão alienígena. Irmãos, é muito provável que esses teólogos sejam convencidos a estarem de acordo com o projeto Bluebeam e passem isso adiante para a população. Ou seja, esses líderes vão enganar a população, reafirmando que os sinais dos fins dos tempos não passam de coincidências e que as profecias que a própria palavra de Deus nos revela são mentiras. Mas como eu falei, tudo isso não passa de uma cortina de fumaça para esconder as suas reais intenções. E sobre as aparições estranhas no céu do Brasil nos últimos dias, ninguém consegue trazer uma explicação razoável para dizer do que se trata, se são alienígenas de fato ou testes feitos pelos satélites do projeto Bluebeam. Mas uma coisa é muito interessante de nós ficarmos atentos. Existem muitas pessoas mal intencionadas no mundo todo com grandes poderes que vão utilizar certamente a sua influência e o seu alcance para te tirar do foco da presença de Deus. E se a intenção deles é construir uma nova ordem mundial, acabando primeiramente com as religiões, você também poderá ser enganado se não estiver preparado, tá ok? Irmãos, essa é uma batalha que está sendo articulada para que eu e você enfrentemos. Por isso você não pode ficar acomodado, caso contrário, você corre um sério risco de ser manipulado pelo mal. O espírito do anticristo já está operando em grandes veículos de comunicação, nos filmes, nos livros, na música e até mesmo na ciência. E nós, como cristãos, temos o dever de estarmos vigilantes quanto ao que está acontecendo no mundo para não sermos influenciados pelas mentiras do inimigo, tá bom? Preste muita atenção no que está escrito em Efésios capítulo 4, o versículo 14. Olha o que diz. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Olha isso, irmãos, a palavra de Deus é muito clara ao dizer sobre as consequências da falta de conhecimento. Vale lembrar que o inimigo é muito astuto e ele usa pessoas, sim, para enganar o povo de Deus. A Bíblia fala que Satanás pode até mesmo se transformar em um anjo de luz, portanto, é melhor nós começarmos a buscar mais ao Senhor e entendermos mais das suas promessas, das suas profecias, do que deixar que as outras pessoas te façam desviar do caminho do Senhor, tá ok? E eu quero encerrar aqui com um versículo que também se encontra no livro de Efésios, no capítulo... Uai, seu app de vídeos curtos.